Graça e paz, povo de Deus! Estamos de volta! E agora, em nome de Jesus, nós vamos fazer continuamente todas as semanas esse bate-papo com vocês. Nós tiramos esse tempo, fizemos projetos, conversamos com o Senhor e foi um tempo em que o Senhor falou justamente essa palavra que nós vamos conversar hoje. Recue. Dê um tempo. E nós demos esse tempo. Até para que Deus mostrasse qual era o número de pessoas, o estilo das pessoas que nós iríamos alcançar, como que eu deveria estar falando. Eu estava me sentindo muito engessada, gente, vou ser muito sincera. E o Senhor falou, seja você. Fale da sua maneira, fale do seu jeito. Sem tantas edições, sem tanta firula. A nossa maneira, um bate-papo nós mesmos. E direcionado mais para as mulheres. Ah, então, irmã, eu não vou poder assistir? O irmão tá falando aí? Claro que pode, é a palavra de Deus. Mas existem várias palavras que vão ser direcionadas principalmente, especialmente para as irmãs, as mulheres, aquelas que estão chegando agora no mundo cristão, aquelas que querem conhecer mais a Jesus, aquelas que querem ouvir uma palavra abençoada. Nós estamos aqui para isso, para ter esse bate-papo com vocês, ok? Então, a partir de agora, ao invés de graça e paz, povo de Deus, vai ser graça e paz maravilhosas! Graça e paz maravilhosas! Hoje nós vamos falar sobre o profeta Jeremias e o povo de Israel. Vou falar com vocês sobre Jeremias 27. Eu não vou ler o texto todo porque ele é longo e tomaria muito nosso tempo, mas eu peço para você, em nome de Jesus, que você pegue a sua Bíblia depois ou acompanhe aí comigo agora, se você tiver a possibilidade de pegar sua Bíblia ou no celular, ou a sua Bíblia mesmo de papel, e acompanhe comigo. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre a profecia de Jeremias sobre o povo de Deus. Um momento em que o povo de Deus necessitava se render e ser subjugado. Recuar e não guerrear. É muito difícil nós falarmos isso, porque geralmente nós ouvimos o não recue, não pare, não retroceda, avance. Mas o recuo que o Senhor quer falar aqui conosco nesse momento é que existem momentos que nós precisamos parar, ouvir a voz de Deus e entender o que Ele está mandando que nós façamos. Em Jeremias, capítulo 27, fala da profecia de Jeremias sobre Israel, sobre o povo de Deus, sobre Judá e até os reinos vizinhos, para que se coloquem debaixo do jugo da autoridade de Nabucodonosor, da autoridade da Babilônia, seriam aqueles 70 anos que eles passaram cativos. Então ele fala que não é para guerrear, não é para ir contra, não é para se levantar contra, mas aceitar aquela autoridade, se rebaixar aquela autoridade, ficar caladinho e aguentar o tempo do Senhor nesse processo. Durante esse tempo, se levantaram outros homens, outros profetas, que falaram palavras maravilhosas para o povo, dizendo que eles venceriam, que eles não seriam subjugados, que eles não precisavam se render à Babilônia, que eles conquistariam, que as coisas que foram levadas, os utensílios do templo do Senhor seriam devolvidos e os outros não seriam levados. Jeremias fala que a prova mesmo de que o povo teria que se subjugar à Babilônia seria levarem os utensílios, realmente tirarem, se aqueles homens eram mesmo homens de Deus, que eles orassem para que isso não acontecesse. Mas isso acontece, provando então que Jeremias era a voz de Deus naquele momento, falando para o povo, ei, para, recua e espera. Era um momento em que era necessário que o povo de Deus suportasse o tempo debaixo daquela autoridade. Naquele tempo, o povo de Deus tinha errado, tinha se desviado dos caminhos do Senhor, levantado altares a Baal, feito atrocidades. E assim levantaram a ira de Deus contra eles. E foi o tempo, a maneira
em que Deus achou de que eles pudessem estar, mesmo cativos, num período em que eles pudessem se reaproximar de Deus, refazer essa aliança. Se eles se levantassem contra a Babilônia, o Senhor deixou bem claro que eles morreriam à espada. Eles não teriam a chance dessa reconciliação. Mas o Senhor, em sua suprema misericórdia, preparou esse tempo para que eles entendessem de quem era verdadeiramente o reino, de quem era verdadeiramente o domínio, de quem era verdadeiramente as suas vidas. Porque aqui, por mais que eles subjugassem a Babilônia, essa autoridade, que nós sabemos que não era aos olhos humanos correta, certa, eles não estavam se subjugando à autoridade do homem, de Nabucodonosor ou da Babilônia. Eles estavam se colocando debaixo da vontade de Deus, da soberana vontade de Deus. No capítulo 27, versículo 5, o Senhor diz: Eu fiz a terra, o homem, os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. Aqui o Senhor mostra que toda autoridade vem dele, toda autoridade é levantada por ele. E existem momentos, queridos, que nós precisamos nos submeter a autoridades que aos nossos olhos estão erradas, que aos nossos olhos não está certo. E nós nos sentimos até mesmo cativos, presos a essa autoridade, tendo que abaixar a nossa cabeça, seja ela pessoas, uma instituição, seja o que for, mas é uma autoridade sobre nós. E foi isso que o Senhor falou comigo durante muito tempo, durante esses meses. Eu mastiguei muito essa palavra, porque nós precisamos entender que existe um momento em que nós não vamos guerrear nessa guerra, em certas guerras. Nós vamos aguardar, manter a nossa posição diante do Senhor, entender o que Ele quer tratar em nós, o que precisa ser tratado, restaurado na nossa vida, quais são os projetos, os sonhos de Deus para nós, aonde Ele quer que nós iremos. E então, nos subjugando à autoridade de Deus, à vontade de Deus, muitas vezes nós precisamos abaixar a nossa cabeça, calar a nossa voz, recuar e aguardar. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles precisaram parar, eles precisaram recuar. Era um tempo de restauração de intimidade e de aliança do povo com o Senhor. Nesse tempo, levantaram-se profetas, como eu disse, que falaram palavras doces aos ouvidos do povo. Quem é que não gosta de ouvir assim? Você vai vencer. Você vai entrar nessa guerra e você vai vencer. Você vai conseguir se levantar. Nada do que é seu vai ser levado. Você vai ter autoridade sobre essas pessoas, essas coisas, essa circunstância que está te fazendo cativo, que está querendo te deixar cativo. Quem não gosta de ouvir isso? E era isso que aqueles profetas se levantaram para falar naquele momento, que pareciam palavras de vida. Mas no final, se eles não ouvissem realmente a voz de Deus, levariam à morte. Isso nos ensina a termos muito cuidado e pedirmos para Deus realmente discernimento de espíritos, discernimento de quem está falando, do que está sendo dito e se realmente está na palavra de Deus isso que está sendo dito ao nosso coração. Porque nós vamos passar dificuldades, momentos difíceis, nós vamos passar momentos em que parecemos estar cativos, mas nós vamos estar debaixo da autoridade daquele que pode todas as coisas. Não na autoridade de homens, mas na autoridade de Deus. O povo entendeu que precisava passar aquele momento somente obedecendo a palavra de Deus e não levando em conta palavras doces. Ah, você vai crescer, você vai avançar. Não que você não vá, você vai, em nome de Jesus. Mas existe o tempo certo para todas as coisas. E vai ter um momento, e talvez seja por isso que esse vídeo está sendo feito para você ouvir, que você está se sentindo cativo, você está se sentindo preso, e que você precisa entender que você precisa parar, ouvir a voz de Deus, e se necessário for, dar uma recuada, dar uma segurada,
e espera o vai de Deus. Espera esse vai do Senhor. Então, o Senhor diz lá no versículo 21 e 22. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão levados, e ali ficarão, até o dia que eu os visitarei, diz o Senhor. Então farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Por mais que seja dolorido, seja até angustiante, se render e recuar um pouco, esperar e aguardar o tempo do juízo de Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos parar e esperar muitas vezes. Existem sim momentos em que o Senhor nos fala para pegar a espada, para se levantar, para ir para a guerra. Há momentos que o Senhor nos fala para nos vestirmos de toda a autoridade e nos levantar. E há momento que o Senhor nos fala: ei, não se levante contra essa autoridade. Não se levante contra essa instituição. Não se levante contra o seu patrão. Não se levante contra a sua chefe. Não se levante contra líderes. Não se levante contra ninguém. Aguarde. Espere. Mantenha os pés firmes na rocha. Mantenha. Restabeleça alianças que talvez foram quebradas diante do Senhor. Restabeleça a intimidade com Deus, que talvez tenha sido perdida. Restabeleça momentos de intimidade mesmo com o Pai. Momentos de oração, de busca na palavra, de entendimento, de conhecimento no Senhor. Restabeleça coisas que talvez foram perdidas anteriormente. Talvez porque você já está há tanto tempo nos caminhos do Senhor que você se deixa levar pelo cotidiano e esquece aquilo que você fazia lá no primeiro amor. Ou você não continuou avançando na intimidade com Deus porque já se acha o top dos tops. Ou você simplesmente cansou e só está vivendo uma religiosidade, indo por ir, fazendo no automático. E é o momento em que o Senhor fala que Ele precisa restabelecer essa intimidade, esses momentos com você. E muitas vezes são esses momentos que nós nos sentimos cativos, tristes, angustiados, dominados por outras coisas, é que nós mais nos rendemos. É onde mais nós nos colocamos na presença do Senhor. E é onde coisas novas o Senhor coloca nas nossas mãos. Ele traz de volta muita coisa do que nós havíamos perdido, mas Ele também quer nos colocar nas nossas mãos coisas novas. Para nós termos autoridade, nós precisamos entender e nos submeter a autoridades. E existem momentos, não me canso de dizer que existem momentos, em que talvez essas autoridades não pareçam tão certas aos seus olhos, mas se o Senhor está mandando, vai na fé, porque todo juízo vem dele. E no momento certo, na hora certa, Ele vai se levantar, Ele vai restabelecer todas as coisas, Ele vai te tirar do cativeiro e vai te colocar em lugares altos. Quando o nosso coração estiver preparado para isso, Ele faz. Ele faz. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada grande demais para o nosso Deus. Ele só precisa que nós estejamos com o coração disposto, entregue diante dele, entendendo a sua soberania, a sua autoridade. Quem é que manda? Quem manda é o Senhor dos Exércitos. É Ele que nos governa. Em nome de Jesus. Se mantenha na posição de obediência e você verá o livramento do Senhor sobre a tua vida. Graça e paz. Deus abençoe sua vida e nos vemos no próximo vídeo, em nome de Jesus.